Deputado Júlio Lopes, em que mudanças na tributação podem favorecer o consumo de petróleo, de derivados de petróleo no Brasil? Olha, Paulo, o nosso cidadão brasileiro sabe que a cadeia de combustíveis, comunicações e a cadeia elétrica são os grandes contribuintes da arrecadação nacional. É onde o Estado provê os maiores recursos. O que nós estamos mostrando ao governo é que nós precisamos emprestar a essa inadiável reforma tributária um perfil digital. Tratar a reforma como puramente analógica, de procedimentos arcaicos, metodologias arcaicas para procedimentos que precisam ser atualizados, modernizados e digitalizados é um grande equívoco. O que nós oferecemos ao presidente da Casa, o Arthur Lira, é a perspectiva de que a digitalização deve perfazer e estar transversalizada em todas as áreas do governo, sobretudo na área da reforma tributária. Eu quero te dizer, Paulo, que eu sou muito ligado a um dos maiores economistas brasileiros, estudo com ele quase todo dia, que é o José Roberto Afonso. O José Roberto Afonso é um dos pais da responsabilidade fiscal do Brasil. Ele hoje está em Lisboa, onde ele comanda o IDP, mas ele tem mestrado e doutorado, em pós-doutorado em governança do Estado. E ele diz uma coisa muito simples, Paulo, que é o seguinte: se nós pura e simplesmente pegarmos toda a rede brasileira de tributação, ou todos os tributos brasileiros, a forma de pagar e a forma de arrecadar e digitalizarmos, sem alterar uma data, sem alterar uma alíquota, sem alterar um prazo, nós teremos uma explosão na expansão da base tributária e uma explosão no crescimento da contribuição ao país. Então, a mera digitalização pode resultar no extraordinário crescimento da arrecadação. E é isso que eu tenho mostrado ao governo do Rio de Janeiro, ao governo de São Paulo e ao governo do Brasil. Semana passada estive com o ministro Haddad e mostrei a ele o potencial de que a mera monitoração e tributação, com vasores de volumetria, com medidores de georreferenciamento, nos caminhões, nos tubos, nos tanques e nas bombas de gasolina, vão dar ao Brasil não só um novo perfil de arrecadação, mas um novo perfil também de responsabilidade com o consumidor, de adequação do consumo, de rastreamento da qualidade do combustível no Brasil e de proteção ao meio ambiente. A nossa ideia é que o combustível saia monitorado lá da refinaria e ele passe por um tubo que tem uma verificação volumétrica, assim como no caminhão o tanque esteja volumetricamente acompanhado, até chegar no posto, onde idem, aquele posto será todo volumetricamente acompanhado e a bomba certificada pelo Inmetro e pelos IPENs estaduais, de forma que 1 litro tenha efetivamente 1.000 mililitros. Hoje nós estamos sabendo que pelo menos 80% das bombas brasileiras não tem 1 litro com 1.000 mililitros. Elas colocam alguma coisa abaixo, inclusive com programações digitais nas bombas que lesam o consumidor. Então, essa ação nossa, ela vai resultar, segundo análises do Instituto Combustível Legal, entre 15 e 20 bilhões de reais só no que se refere aos postos. E alguma coisa em torno de 20% sobre 131 bilhões de litros de combustíveis que são adulterados no país com algum tipo de solvente ou água, enfim. E para mudar isso, precisa de alguma alteração na lei, alguma alteração legal? Muito obrigado pela pergunta. Exatamente o que é interessante, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo. Sem fazer uma lei, sem fazer um decreto, sem fazer nada, nós podemos, pura e simplesmente, a partir da digitalização, fazemos toda essa organização desse segmento tão importante. Eu quero dizer, Paulo, que essa observação eu fiz quando, na ANEEL, lá na ONS, observei que o painel de controle da ONS ele monitora segundo a segundo toda a rede brasileira de energia elétrica. Onde há a geração de 1 kW de energia, ele é identificado no painel e a transmissão em todo o cenário brasileiro, por qualquer torre brasileira, ela é automaticamente identificada e monitorada. Fiz então uma obrigação de fazer a ANP, por obviamente observar as mesmas leis de regulação e decretos. A ANP tem de fazer exatamente o que faz a ONS no monitoramento dos combustíveis. A ANP concordou comigo, já publicou, inclusive, no site dela, uma obrigação de fazer no valor de 338 milhões de reais para monitorar todo o segmento brasileiro de combustíveis.
Entretanto, esse processo está atrasado há mais de 2 anos e eu venho sistematicamente cobrando. Fui ao Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, conseguimos lá que fosse marcado o GT de combustíveis exatamente para cobrar da ANP essa posição. A ANP diz, Paulo, que faz o serviço, mas ela faz analogicamente. E não é aceitável que em 2023 nós possamos acompanhar preços, qualidade, contrafação, a luta pela descartelização de forma analógica. É necessário que nós utilizemos a última tecnologia possível, como faz a ONS no acompanhamento do sistema elétrico. Então, nós não aceitamos a posição da ANP. Eu tenho sido muito duro lá, inclusive com o presidente Sandoval, porque ele insiste que os meios atuais de aferição de preços, de regularidade, de conformidade de combustíveis, feitos de forma analógica, feitos que são auditorias por grupos, elas não são em toda a rede, né? Elas são escolhidas e feitas de forma aleatória, né? As auditorias não são em todo o sistema. Isso precisa mudar. E eu quero muito contar com a sua contribuição aqui com o Poder 360 para que a gente possa exatamente lutar por esse direito do brasileiro de comprar 1 litro, receber 1 litro do seu carro, comprar o combustível que está especificado na bomba, com a qualidade e com a octanagem que ele tem que ter. Além disso, fazer com que esse sistema gere recursos para a proteção social do Brasil e o avanço que a gente tanto precisa para a sociedade brasileira. A reforma tributária vai incluir algumas dessas regras? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, inclusive porque eu estava aqui com o deputado Reginaldo Lopes, que é meu amigo, meu vizinho, no 4º andar lá do parlamento. Ele é o presidente do GT de discussão da reforma tributária e ele é um dos maiores e melhores entusiastas da digitalização no Brasil. Para você ter uma ideia, Paulo, o deputado Reginaldo, ele foi o primeiro deputado brasileiro a propor o fim do dinheiro. E o fim do dinheiro não só é possível, como desejável. E eu quero dizer a você que está nos assistindo, ouça bem, o Brasil fez o PIX, os Estados Unidos quer fazer o PIX. Veio buscar consultoria aqui no Banco Central Brasileiro para que nós, brasileiros, possamos ensinar a eles como fazer a modernização do seu sistema monetário e financeiro com o PIX americano, que vai ser lançado em setembro. Então, Paulo, a gente tem muitos meios de ensinar ao mundo como fazer a eleição mais confiável, mais rápida e de melhor apuração no mundo inteiro. Da mesma forma, nós vamos ensinar ao mundo como monitorar e fazer todo o setor de combustível acompanhado milimetricamente para que o nosso meio ambiente seja mais saudável, mais protegido e que você, cidadão, tenha toda a segurança na proteção do combustível que compra, na quantidade pela qual paga e nos preços que você também pode e deve acompanhar. Por último, quero lhe dizer, o Brasil tem hoje o maior sistema de governo digital do mundo. Trabalhei desde o início do meu primeiro mandato para criar a chave da cidadania, que é o CPF, como número único do brasileiro, substituindo 23 números. E agora nós temos no igov.com.br 164 milhões de brasileiros, inclusive você, Paulo, com toda a sua biografia, com sua biometria facial e sua biometria manual, pronta para agir, assinar, reconhecer, transacionar impostos, transacionar recursos, enfim, fazer todos os procedimentos necessários para que o país esteja no topo da tecnologia e da cidadania.